Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Na cidade de Faro. Notícias às 7 na Rádio Observador com o jornalista Luís Soares. As mais recentes movimentações de Eduardo Cordeiro estão a deixar o PS em alerta. O núcleo duro de José Luís Carneiro acredita que existe um aspirante à liderança a ganhar forma. E há vozes no partido que avisam que o PS não sobrevive a uma luta como a de 2014, na altura entre António Costa e António José Seguro. Tudo isto apesar das sondagens positivas. A semana de José Luís Carneiro começou com alguns entraves. Pedro Nuno Santos fez ontem saber que vai regressar ao Parlamento. Eduardo Cordeiro tem vindo a distanciar-se da estratégia do atual líder. Este fim de semana decidiu não integrar a Comissão Política do PS para ficar menos comprometido com a atual liderança. Por isso, alguns membros do núcleo de José Luís Carneiro avisam que esta demarcação não tem duas leituras e que Eduardo Cordeiro vai mesmo ser candidato contra Carneiro daqui a 2 anos. A jornalista Rita Tavares explica que o antigo Ministro do Ambiente está a procurar afirmar-se como alternativa à atual liderança. E, na verdade, os planos de um político como Eduardo Cordeiro, que é bem tido no Partido Socialista, tem muita influência, sobretudo na Federação de Lisboa, no Distrito de Lisboa. Ele foi líder desta federação durante muitos anos. Não terá dificuldade em ter a máquina com ele? Não teria dificuldade em começar a mobilizar militantes a seu favor. Mas o que eu estava a dizer é que uma figura assim, evidentemente que quando fala, sabe que ao falar vai ter um determinado impacto. E também sabe que vão ser feitas leituras, e as leituras, a mais clara e que não há maneira de ser, julgo eu, contestada, o próprio não vai contestar, aliás, a leitura que se fez ao longo destas últimas horas é que ele é uma alternativa a José Luís Carneiro. A análise de Rita Tavares, numa altura em que há também dirigentes socialistas que avisam ainda para o risco de uma luta fratricida nas próximas eleições diretas daqui a 2 anos. A Rita Tavares explica também que essa luta que colocou António Costa contra António José Seguro em 2014 deixou feridas que ainda hoje se vêem. Será que ele no futuro poderá ser acusado de deslealdade de forma tão clara quando até avançou numa altura em que Carneiro estava sólido? Só aparecer quando estivesse no chão, não é? Exato. Aí se calhar era visto como alguém que, sei lá, como António Costa em 2014, que essa guerra importante que houve dentro do Partido Socialista na altura ainda era recordada agora na rua quando António José Seguro fez campanha eleitoral. Portanto, é uma coisa que foi difícil de digerir. Porque foi António Costa, no fundo, a tirar o tapete a alguém que sabia que estava fragilizado na liderança do Partido Socialista. A jornalista Rita Tavares, que está na edição de hoje da História do Dia. O Observador ouviu ainda dirigentes socialistas próximos de Eduardo Cordeiro, antigo Ministro do Ambiente. Eles criticam a liderança de José Luís Carneiro e reforçam a necessidade de haver uma alternativa no PS, a atual liderança, para não passar a ideia de haver uma unanimidade que não existe. Os mais próximos de Eduardo Cordeiro avisam que as mais recentes sondagens são positivas, mas podem ser conjunturais e representar apenas o demérito do governo de Luís Montenegro. Este é o artigo que está em destaque esta hora no site do Observador, é assinado pela jornalista Rita Tavares. Quanto à história do dia, o episódio de hoje já está disponível em podcast. J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, viaja esta manhã para o Paquistão para negociar um acordo de paz. O governo paquistanês acredita que vai conseguir sentar à mesa Washington e Teherão. É pelo menos a expectativa de um alto funcionário do governo de Islamabad. Esta fonte adianta à agência Reuters que a situação ainda está em aberto e que tem recebido sinais positivos do lado do Irão. O Irão que durante o dia de ontem fez saber que ainda não tinha decidido se iria ou não voltar a negociar com os Estados Unidos por causa do bloqueio no Estreito de Hormuz. As negociações ainda estão em dúvida numa altura em que faltam 2 dias para o fim do prazo de cessar-fogo estabelecido por Donald Trump. Enquanto isso, a J.D. Vance, o vice-presidente norte-americano, vai voltar a liderar a delegação norte-americana em Islamabad. A viagem ainda esta manhã para o Paquistão. Donald Trump voltou a escrever na rede Truth Social esta madrugada para garantir que os Estados Unidos não vão aceitar um acordo de paz a qualquer preço. E enquanto isso, o presidente do Parlamento iraniano sublinha que o país não aceita negociar
negociar sob ameaça. Entretanto, os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia discutem hoje a suspensão do acordo de associação com Israel. Que tem sido frequentemente contestado desde o início da guerra na faixa de Gaza e que voltou à ordem do dia com a ofensiva israelita no Líbano e com o atual conflito no Irão. Os ministros dos 27 vão discutir sanções ao governo israelita devido à expansão de colonatos na Cisjordânia. No entanto, para ser aprovada, essa suspensão total do acordo requer a unanimidade dos 27 Estados-membros, o que pode ser difícil de alcançar. Em relação ao conflito na Ucrânia, os ministros europeus vão também tentar hoje a desbloquear o 20º pacote de sanções contra a Rússia, que foi anteriormente vetado pelo governo da Hungria, aliás, então liderado por Viktor Orbán. Entretanto, Viktor Orbán perdeu as eleições para o novo primeiro-ministro Péter Matjar. Temas em análise no Gabinete de Guerra desta manhã para ouvir daqui a pouco o historiador Bruno Cardoso Reis. A Amnistia Internacional acusa os líderes mundiais de serem submissos perante os ataques aos direitos fundamentais. Portugal, Luís, também não escapa às críticas no relatório anual. O relatório da Organização de Defesa de Direitos Humanos, que critica a União Europeia e grande parte dos Estados-membros por não tomarem medidas significativas para travar as ações de Israel em Gaza ou para pôr fim às transferências de armas e tecnologia que alimentam crimes ao abrigo do direito internacional em todo o mundo. A Amnistia acusa ainda Donald Trump, Benjamin Netanyahu e Vladimir Putin de serem 3 dos principais culpados de traição ao direito internacional e de tentarem também impor uma ordem mundial predatória. A organização acusa Israel e a Rússia de serem autores dos principais crimes contra a humanidade. São acusados de genocídio, de ataques contra civis e também de tentativas de suprimir comunidades e identidades. No relatório anual sobre direitos humanos, a Amnistia Internacional alerta ainda que Portugal segue a tendência global de agravamento dos direitos humanos. Maus tratos nas prisões, restrições ilegais e protestos pacíficos, também acesso inadequado ao aborto, são críticas elencadas no relatório anual da Amnistia Internacional. A organização chama a atenção também para alegações de uso excessivo de força policial e também investigações a possíveis homicídios com motivação racial. Portugal está assim em linha com a tendência global de ataques aos direitos humanos. A Lei do Reagrupamento Familiar, aprovada na Assembleia da República no ano passado, é também criticada pela Amnistia como um possível ataque aos direitos humanos. São agora 7h07. Luís Soares, que outras notícias marcam esta manhã de terça-feira? O presidente brasileiro, Lula da Silva, chegou hoje a Lisboa para reuniões com o primeiro-ministro Luís Montenegro e também com o presidente da República, António José Seguro. Na agenda vão estar temas como imigração, xenofobia ou também aeronáutica. O Chega convocou uma concentração junto ao Palácio de Belém em protesto contra a visita do chefe de Estado brasileiro, que deve contar com a presença do presidente do partido, André Ventura. Para o mesmo local está agendada uma outra iniciativa, mas esta de apoio ao presidente brasileiro, organizada pelo núcleo em Portugal do Partido dos Trabalhadores de Lula da Silva. Arranca hoje oficialmente o processo de seleção do próximo secretário-geral das Nações Unidas. 2 mulheres e 2 homens estão na corrida para suceder António Guterres e vão ser hoje ouvidos pelos Estados-membros. A ex-presidente chilena Michelle Bachelet será a primeira, depois o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica, Rafael Grossi. Amanhã será a vez da ex-vice-presidente da Costa Rica, Rebecca Greenspan, e do ex-presidente senegalês, Macky Sall. Este processo de seleção poderá ser histórico, caso seja escolhida uma mulher. Será a primeira vez nos 80 anos de história da ONU. Nos últimos 9 anos, aliás, as autoridades receberam cerca de 1000 denúncias relacionadas com procedimentos estéticos que foram relacionados por pessoas que não tinham habilitações. A campanha Não é só estética, é saúde, é uma campanha do Infarmed, da ASAI e também da Entidade Reguladora da Saúde. Alerta ainda que a aplicação de Botox pode provocar infecções graves. E hoje sabemos bem que é terça-feira, é dia então de estar disponível mais um episódio do novo podcast de Plus Observador, os ficheiros do caso Carlos Castro. Neste caso, é o 3º episódio que já está disponível. E narra a história de como Renato Seabra, um jovem aspirante a modelo de apenas 21 anos, matou o cronista social Carlos Castro em Nova Iorque, isto em janeiro de 2011. E o Observador teve acesso a milhares de documentos do processo aberto pelo Ministério Público nos Estados Unidos, entre eles mensagens de texto que permitem reconstituir como a relação entre os dois começou menos de 3 meses antes do crime. É nesse dia, dentro desse quarto, que Carlos Castro faz o primeiro avanço. Aproxima-se de Renato Seabra e dá-lhe um beijo na boca. Renato fica surpreendido. Conhecem-se há 1 hora, se tanto. Não estava à espera daquilo, mas também não o afasta. Nesse preciso instante, toma uma decisão. E quando Carlos lhe pergunta se está tudo bem, Renato diz-lhe que sim. Há de explicar porquê ao psicólogo contratado pela defesa para o avaliar.
Pode ler-se no relatório assinado por Jeffrey Singer. Queria aquela ajuda e a partir daí a relação começou. Eu sabia que ele era gay. Era a minha oportunidade para alcançar coisas melhores no mundo da moda. Aí está um excerto do 3º episódio de Os Fecheiros do caso Carlos Castro, o novo podcast Plus Observador. Uma série narrada pela atriz Joana Santos e que conta com música original do pianista Júlio Rezende. A investigação e os guiões são da jornalista do Observador Tânia Pereirinha.